Ações da Via Varejo nos últimos dias apresentaram uma forte queda e o ponto é hora de vender? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? As ações da Via Varejo, já falei muito no canal, trouxe recomendação aqui, relatório, e nos últimos dias apresentaram uma forte queda logo depois do resultado. A gente pega aqui um espaço um pouquinho maior, ela bateu R$16 aqui em junho e agora, né, fechou nessa sexta-feira a R$11,30. Eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a essa ação, né? O que é para fazer, se é para vender ou não. E a resposta, né, está numa análise aqui. Eu vou analisar o resultado, os números e tirar minha conclusão sobre o que está acontecendo na empresa. Também estou deixando aqui embaixo um link para um novo relatório da Via Varejo, então os pontos que eu estou falando aqui e outros estão nesse relatório, quem quiser é só baixar. Bom, vamos começar a olhar aqui para o resultado da Via Varejo, né, do segundo trimestre, e quando a gente olha para o GMV, né, que é a soma de todas as vendas que a empresa teve, inclusive do marketplace, e-commerce, das lojas que não são delas, estão consolidados, e quando a gente compara com o segundo trimestre de 2020, né, a gente vê um crescimento aí de 51%, então 11.400 contra 7.500, e um ponto importante, né, da quebra. Lojas físicas. Bom, a Via Varejo em 2018 era uma empresa pautada praticamente no varejo físico, fez o turnaround, né, fez a mudança, acelerou muito, mas no ano passado tiveram aí a questão da proibição da circulação das pessoas, né? Isso afetou muito e agora a gente tem uma normalização e quando a gente olha para o varejo físico, tá, das lojas da Via Varejo, tiveram uma alta de 123%, então saiu de 2,2 bi para 5 bilhões. Então as coisas melhoraram, né? As restrições estão se acabando e aqui a gente vê uma melhora do lado do varejo físico, que é positivo para a empresa, tá? Então assim, do lado de GMV, melhora do varejo físico, ok. Bom, então vamos olhar aqui para o GMV do e-commerce, né? O total, que inclui as vendas do próprio digital e das empresas de terceiros que passam, né, pela operação da Via Varejo. E o que a gente vê aqui, um crescimento de 35,7%, então 7,4 bi versus 5,4 bi. Lembrando que o segundo trimestre do ano passado, né, foi o pico das restrições, ou seja, o e-commerce cresceu muito naquele momento e mesmo nesse período aqui, a Via Varejo conseguiu entregar um crescimento no e-commerce total. E vamos olhar, né, o que está acontecendo aqui na média, né? Quanto da receita da Via Varejo, do GMV da Via Varejo, vem do e-commerce. Então a gente vê aqui, né, que no final de 2019 era menos de 30%. Com a pandemia, né, com as restrições, isso explodiu. No segundo trimestre foi o maior, né, da participação, dado que as lojas estavam fechadas, mas a tendência, né, pós a queda de algumas restrições, é de alta, então 65% do GMV da Via Varejo vem hoje de lojas online, né, do e-commerce, o que é positivo. E quando a gente faz a quebra, né, do 1P, que são as vendas das próprias lojas, dos próprios produtos online, cresceu 6,8%, então foi um crescimento expressivo, né? Mas cresceu em cima de uma base já alta. Mas quando a gente olha para o marketplace, que são as vendas em relação aos produtos dos terceiros, é uma porrada, né? 84% de alta aqui, então saiu de uma base menor, né? 900 milhões para 1,6 bilhão. Isso é positivo, né? Porque a escala você consegue ganhar em relação ao mercado, né? Você tem uma escalabilidade muito grande no marketplace, que é a grande magia desse negócio. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê bons números, o que não deve, né? Não deveria impactar da forma que impactou os preços da ação durante essa semana. Bom, vamos olhar agora para o lado da rentabilidade, né? Porque a Via Varejo é uma empresa tech, né, do e-commerce, porém ela é rentável. Quando a gente olha para os números dela, a gente vê uma rentabilidade bem sólida. Quando a gente olha para o EBITDA desse trimestre, né, ele apresentou uma queda, tá? Então, no segundo trimestre do ano passado foi de 555 milhões, esse aqui foi de 485, tem uma queda de 12%. Eu vou explicar o porquê.
E do lado do lucro, né, a gente viu um crescimento forte. Então cresceu mais de 100%, né, saiu dos 65 milhões para os 132. Então aqui teve uma melhora do lado do lucro. Bom, e essa queda, né, a queda na margem EBITDA, se deu pelo quê? Crescimento. Né? A empresa está crescendo muito, o RI já tinha comunicado isso, e, em detrimento do crescimento, compressão de margem. Principalmente quando você escala o marketplace, não tem tanta margem, né? Tem alguma compressão de margem, e eles estão soltando um pouco a mão do lado da margem para ganhar espaço, tá? Então aqui tem um pontinho, que é um pontinho que já estava sinalizado para o mercado, mas que acabou estressando um pouco mais. Eu acho que esse é um ponto de atenção, mas não muda nada o case. Outro ponto aqui para a gente analisar, né, é o ecossistema que a Via Varejo, né, ou a Via, né, mudou o nome recentemente, entretanto, Via Varejo é o que fica marcado, né, com a maioria das empresas do nosso mercado que acabam mudando o nome, mas para quem é mais velho de mercado, a gente fala pelos nomes antigos. Mas é o ecossistema, né? Ela é uma empresa, como eu falei, de tech, que tem feito aquisições, tem modernizado muitas coisas. Então, quando a gente olha alguns números interessantes, vou colocar aqui os números, né, dos pontos, né, das pessoas que vendem dentro do marketplace, ela tem conseguido entregar um baita de um resultado. Né? Então, ela saiu aqui no final de 2010 de 10 mil para o meio desse ano para mais de 70 mil pessoas, né, ou lojas que vendem dentro do marketplace. Então ela está conseguindo construir esse ecossistema, o que é super positivo, que só ajuda a consolidar o negócio dela. Outro ponto, né, é a evolução da logística da Via Varejo. Né? Então a Via Varejo consegue entregar produtos, né, grandes, com geladeiras em praticamente todo o país. Ela tem uma expertise nisso e ela tem feito avanços, né, do lado de logística, e logística muitas vezes tem tecnologia, né, ainda mais hoje, que a malha própria dela tem crescido aí. Então a gente vê aqui no gráfico o quão tem crescido, né, pouco dependente de correios e cada vez investindo mais. Então isso é importante, né, para a empresa se consolidar, ser tá no topo, né, ela precisa ter o próprio sistema dela, o ecossistema dela, e ela vem fazendo muito bem, né? Então ela já tem o BenQi, entre outros avanços que ela vem mostrando. Então é mais um ponto positivo, tá, pessoal? E aí, né, quando a gente olha para todos esses números aqui, eles foram positivos, o que aconteceu foi um crescimento forte e uma compressão de margens, mas que já era sinalizado. Mas mesmo com isso, a gente vê uma rentabilidade forte da Via Varejo. E quando a gente olha para múltiplos, né, vamos dar uma olhada se a empresa está esticada ou não. E aqui trabalhando com EBITDA nesse ano próximo a 2,8 bilhões de reais, a gente vê que a empresa está sendo negociada próximo a 7 vezes EV/EBITDA, extremamente descontado. Né? Não é um múltiplo alto, é um múltiplo praticamente de empresa de commodities. Não está falando de 100 vezes, 50 vezes. Quando a gente olha para empresas tech, elas são negociadas a esses múltiplos extremamente altos. E ela tem uma métrica de rentabilidade aqui descontada. Quando a gente olha para preço-lucro, também. Está falando de um preço-lucro próximo a 25 vezes. Uma empresa que cresce, que é tech e está conseguindo entregar aqui entregou, né, praticamente o turnaround dela. Bom, então a empresa não está esticada, né? Na minha visão ela está descontada. Mas ela sofreu uma queda forte, a gente viu nos últimos dias grandes empresas do varejo sofrendo, né? Muito mais um movimento generalizado de realização, mas na minha visão é um bom momento, não para vender, né? Minha recomendação não é venda de jeito nenhum, eu tenho ela em algumas estratégias, mas sim é um bom momento de entrada, né? Aproveitar esse momento de queda e conseguir aí, para quem não tem, investir nas ações da Via Varejo. Por todos esses pontos que eu falei aqui, o case continua um case de crescimento rentável e descontado, tá, pessoal? Então essa é a minha visão. Trouxe aqui, muita gente entrou, né? Tenho os assinantes da Levante, em algumas estratégias minhas que estão dentro da Via Varejo. Eu gosto muito. Esses pontos aqui são super importantes. Então minha visão continua sendo positiva para a Via Varejo, tá? Trouxe aqui a recomendação e é um bom momento, não para vender, mas sim para aportar ou para aumentar a posição. Que o case, na minha visão, continua super bem, descontado, crescendo. Lógico, alguns ajustes aí de compressão de margem, mas já eram esperados. Mas eu gosto muito da Via Varejo, tá, pessoal? Bom, como eu falei, tem um link para um relatório aqui, falando todos esses pontos aqui da Via Varejo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.